Seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. E hoje é um vídeo completamente diferente do que você está acostumado a ver aqui. É um vídeo que eu preparei e que eu vou deixar salvo aqui no perfil, porque eu estou fazendo uma semana de aula aberta dentro da Comunidade Liberta, um estudo sobre culpa, sobre o sentimento de tristeza que a gente tem quando às vezes a gente conquista algo, aquela sensação ruim que fica nesse processo. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse estudo de 5 dias. Esse é o primeiro vídeo dessa sequência que você vai receber aqui todos os dias. Você vai conhecer também um pouquinho de como funciona a minha comunidade, de como que é viver lá dentro. Então assista com atenção, abra o seu coração e receba tudo aquilo que Deus tem para você. No final do vídeo, é claro, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário aqui embaixo sobre como essa aula te ajudou a ter uma nova percepção sobre a vida, tá bom? Um beijão, fique com Deus e fique com o vídeo. Gente, eu tô muito feliz. Primeiramente, né? Uma sala cheia, que coisa boa ter todos vocês aqui. Espero que daqui a pouco entre mais pessoas. Muitas aqui me conhecem, vieram através das minhas publicações, mas tem muita gente aqui que ainda não me conhece. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Letícia. Eu trabalho com mulheres há muitos anos, mas especificamente de uns 2 anos para cá, o meu trabalho tem sido voltado somente para mulheres. Nós temos a comunidade Liberta e dentro da comunidade Liberta nós Matheus, temos bom aula de dia, tudo segunda a bom? Sei sexta-feira, não. às 8 horas da Se manhã. você quiser, eu E dou durante tudo os aí para próximos pegar 5 também. dias, a partir de hoje, E passar a você palavra. vai estar aqui comigo, vai aprender tudo isso que nós temos aprendido dentro da comunidade Liberta de forma gratuita. É um presente meu para vocês. Eu espero que sejam dias de muito aprendizado, de muita partilha, dias em que você vai conseguir se libertar de coisas que estão te aprisionando uma vida toda, em nome de Jesus. Esse tempo está sendo preparado para que realmente você possa aproveitar dele, para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa perguntar. O legal de ser aqui no Zoom é justamente por isso, porque você pode dar um clique na tela. Eu vou ensinar para quem não está acostumado a mexer no Zoom. Se você colocar o dedo aqui na tela, ó, vai aparecer na parte de baixo para você o chat, o microfone, tem uma câmerazinha. Se você clicar, vai aparecer 3 pontinhos aí embaixo. E quando você clicar, tem um negocinho chamado assim, ó, levantar a mão. Esse levantar a mão é muito importante. Você sabe por quê? Porque às vezes eu vou estar falando alguma coisa aqui e você quer comentar, ou você quer perguntar, ou você quer contar uma experiência sua. Você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai colocar aí levantar a mão. Porque assim que eu terminar de falar, eu vou dar a oportunidade para você poder falar também, tá bom? Então você vai poder falar, mas aí você levanta a mãozinha, essa mãozinha eletrônica que tem aqui na chamada, para que você apareça aqui na frente para mim e eu consiga ver todo mundo. Se você quer ver quem tá aqui na aula com a gente, é só você rolar o seu dedo para baixo também, igual a gente faz lá no Instagram para ver vídeo. Você vai perceber que tem muitas e muitas pessoas aqui na sala. E aí você vai conseguir ter uma noção de quantas pessoas tem aqui dentro. Mais uma coisa importante que eu preciso falar antes da gente começar oficialmente. Eu preciso que as minhas meninas da comunidade Liberta mandem mensagem no grupo ao longo da aula falando que a aula já está acontecendo, porque eu não vou conseguir mandar mensagem, então eu conto com a ajuda de vocês, tá? Chamando o pessoal para poder vir. Tem gente que acorda mais tarde um pouquinho, às vezes acha que acabou. A nossa aula tem duração mais ou menos de 1h15, tá? E aí, durante esse tempo, nós vamos estar aprendendo muita coisa, vai ser muito legal. Eu acho que eu falei todas as informações iniciais, mas tem uma informação que é muito importante. Dentro da comunidade Liberta, quando nós estamos só entre as alunas, nós temos algumas regras no grupo do WhatsApp. E eu quero passar essa regra para o grupo que vocês estão também, para que o grupo tenha um bom andamento e para que ele não fique aquele grupo que vai te atrapalhar. Sabe aquele grupo chato que tá mandando um monte de coisa que não tem nada a ver? Então, o grupo da comunidade Liberta, ele funciona porque existe essas regras e porque as meninas respeitam essas regras. Quais são essas regras, Letícia? Não mandar link lá no grupo, não mandar meme lá no grupo, não mandar fotos que não tenham nada a ver com o contexto da aula que foi falado. Então, ali dentro do grupo é para quê? Para você compartilhar sua experiência, para você pedir ajuda, para você compartilhar alguma coisa que você não está sabendo lidar e as outras meninas poderem te ajudar. O grupo é para você pedir oração. O grupo é para você conseguir fazer novas amigas. Então, pode conversar, Letícia? Pode, é claro que pode. Quanto mais você conversar,
mais aberta você vai se sentir e mais participante você também vai se sentir. O grupo é justamente para isso. Letícia, mas eu não converso em grupo nenhum, se esforça um pouquinho, você vai ver que vale muito a pena. A gente só consegue fazer amigos quando a gente está aberto para fazer amigos. Quando a gente não está com essa disposição, o que que é que acontece? A gente sente que a gente está de fora, que a gente não faz parte, que a gente não é importante, quando na verdade é sim. Tem uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar aqui, é que se você convidou uma amiga, um amigo para poder participar, busque esse amigo. Às vezes ele não está aqui na aula, às vezes ele não veio na de hoje, aí ele pensa assim: ah, mas começou o estudo ontem, eu não vou amanhã, né? Na terça, eu não vou na quarta-feira, porque já começou na terça. Aí você fala assim: não, pode ir. Você sabe por quê? Porque um dia é independente do outro. É claro que se você pegar o conhecimento, é ótimo, porque você vai acumulando esse conhecimento e você vai ter um entendimento muito maior. Mas quem chegar amanhã vai conseguir absorver muito do que nós vamos falar aqui. Então, assim, busca esse amigo. Fala assim: vamos lá, fulano, assiste, é importante. É importante que você ouça, é importante que você aprenda. Gente, o estudo, eu quero falar especificamente do estudo aqui. Por que que o estudo da palavra de Deus é tão difícil? Por que que ler a Bíblia às vezes é tão difícil? Por que que a oração é tão difícil? Porque é espiritual. O conhecimento da verdade, ele nos liberta. Então, todas as vezes que você tiver prestes a avançar, a crescer, a desenvolver, a conhecer novas ferramentas para você lidar com a sua realidade e conseguir alcançar os seus sonhos, vai ter dificuldade, vai ter resistência. Você vai encontrar coisas para poder te parar. Acredite, aqui dentro da comunidade mesmo, a gente tem exemplo disso o tempo todo. As meninas falam assim: Letícia, logo hoje era o dia que eu tinha que faltar, que eu ia faltar, eu não queria vir. Eu vim, era o dia que eu precisava estar aqui. Foi o dia que Deus mais falou comigo. Aí no final a gente fala assim: ainda bem que eu vim. Sempre coloca isso no chat, porque realmente, ainda bem que eu venci essa barreira interna e estive aqui, porque eu realmente aprendi algo que vai mudar a minha vida. Então acredite nisso, viva isso. Busque as pessoas que você convidou. Se você ainda não convidou ninguém, convide. Deus sabe o que tem para cada um. E quando a gente chega a algum lugar como esse, né, o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Então, faça uso disso que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E mais importante do que todos esses avisos é pratique aquilo que você aprender aqui. Pratique. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Isso é o que nos muda, isso é o que nos diferencia das outras pessoas. É nós pegarmos e aplicarmos. Letícia, eu não soube aplicar 100%. Você aplicou o que você entendeu? É isso que você precisava aplicar. É isso, você precisa aplicar o seu conhecimento. Então, pega isso e aplica. Pega isso e aplica. Você sabe, porque senão a gente faz igual comida. Vou explicar para vocês. Para quem aqui não me conhece, eu já fui obesa. Eu já fui, não, né? Eu sou obesa mórbida. Pesei 125 quilos. Quando eu comia e não gastava a energia que eu estava comendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo. Hoje eu tenho que comer, tenho que gastar essa energia. Porque se eu não gasto energia, eu continuo crescendo, eu continuo crescendo. Conhecimento é a mesma coisa. Você vai ingerindo conhecimento, você vai se tornando obeso mental. O que que é essa obesidade mental? É quando você vai acumulando conhecimento e não vai colocando em prática. Daqui a pouco você se vê incapaz de colocar em prática porque você não praticou nas pequenas coisinhas que você aprendeu. Como é precioso a gente aplicar o conhecimento adquirido. Deus dá semente ao que semeia. Então, presta atenção. Se você semear mais, se você aplicar mais, Deus vai te dar mais conhecimento, vai te dar mais coisas para você viver, para que você possa aplicar aquilo que você tem aprendido. Agora, se você retém a semente morre. E aí, o que que é que acontece? Você se torna uma árvore frutífera. E nós bem sabemos na palavra de Deus que o Senhor, ele sempre vai procurar frutos em nós. Então, que ele encontre esses frutos, que no nome santo de Jesus você saia daqui com a determinação no seu coração de praticar aquilo que você tem aprendido. Que você saia daqui com o coração tão cheio que você queira transbordar na vida das pessoas que estão à sua volta. Que você consiga falar para as outras pessoas daquilo que você tem aprendido. É para falar por causa de ser a comunidade liberta? Não, é para falar porque você tem aprendido algo que é relevante para você. Faça isso. Fala assim: olha, hoje eu aprendi isso e sempre pegue isso. Todos os dias você vai aprender alguma coisa.
Deus fala com a gente o tempo todo, todos os dias. Então, tudo aquilo que você receber do Senhor, fale, ensine, pregue, fale. Letícia, mas eu não sou pregadora. Você vai conversar com uma amiga, fale disso. Você vai sentar para tomar um café, fale disso. Você vai sentar com seus filhos à mesa, fale disso. Você vai sentar com seu marido, fale disso. Fale da transformação que o Senhor tem feito em você. Não se cale. Não permita com que essa semente morra em você. Não permita, tá? Ouçam bem isso que eu tô falando e pratiquem que vocês vão ver que vai dar certo. Para quem ainda não me segue, eu tô lá no Instagram, Cardoso Letícia C. Eu sou terapeuta, formada com o Dr. Jorge Rodrigues, apaixonada por pessoas. Eu amo pessoas, amo estudar comportamento humano, amo trabalhar com mulheres. Algo que eu faço assim que não me cansa. Estar aqui para mim realmente é uma alegria muito grande. Então espero que vocês sintam essa alegria do outro lado. Inicialmente, gente, quando eu comecei o meu trabalho com a internet, eu não tinha comunidade, né? Eu tinha uma outra coisa que se chamava Escola Alegria. Adivinha só por que que era alegria? Porque eu adorava o que eu estava fazendo. Só que o primeiro nome que a gente dá para as coisas não é exatamente aquilo que tem que ser. Aí se tornou Comunidade Liberta. E eu quero te explicar qual que é o lema da Comunidade Liberta. Uma mulher liberta, ela transforma tudo ao seu redor. A partir do momento que você vai colhendo dessa liberdade que o Senhor pode te dar, dessa liberdade mental, dessa liberdade espiritual, dessa liberdade almática, você vai colhendo da liberdade em todas as áreas da sua vida. E as pessoas que estão à sua volta vão sendo transformadas. Nós entramos, a maioria das vezes, né, quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente busca conhecer a Deus de verdade, são raras as vezes que a gente busca por nós mesmos, né? Nós buscamos sempre por alguém, por algo que alguém nos fez, por algo que aconteceu com alguém. E aí a gente vem nessa busca, né? Se o outro mudar, se o outro fizer, se o outro isso, se o outro aquilo, quando na verdade o convite que o Senhor tem para nós é uma mudança em nós. Essa transformação profunda que acontece em nós, ela leva a transformação para as outras pessoas. Essa liberdade que alcança o nosso interior quando nós aprendemos, quando nós encaramos o conhecimento, é o que leva a liberdade para as outras pessoas. Então, esse é o lema da Comunidade Liberta. Quando você for compartilhar sobre algo que você aprendeu aqui hoje, lembre-se do nosso lema: uma mulher liberta transforma tudo ao seu redor. Como que vai chamar, Letícia? Esses 5 dias de aula. Se eu quiser depois assistir, por exemplo, eu não consegui assistir a aula toda, ou tive uma amiga que não conseguiu assistir, como que ela vai fazer para poder assistir essa aula? Essa aula vai estar disponível lá no YouTube. Hoje à tarde eu vou disponibilizar essa aula lá. Então, todo mundo que quiser assistir a aula vai conseguir ir lá para o YouTube e assistir. Como que vai estar escrito lá no YouTube? Do Egito a Canaã. Culpa, identidade, propósito e liberdade. Nós vamos fazer um estudo completo sobre a saída, né, o êxodo do povo no Egito para Canaã. E aí você fala assim, Letícia, mas o que que isso tem a ver com culpa? Eu vou te falar o que que não tem a ver com culpa. Que a partir do momento que você olhar para essa história com esse olhar que você viu, você nunca mais vai conseguir desver. Vai ser literalmente essa fala. Você vai falar assim: Meu Deus, isso estava aqui o tempo todo. Estava aqui o tempo todo e eu nunca vi. É, você nunca viu. E você nunca ouviu ninguém ensinar a palavra do jeito que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. A revelação que o Espírito Santo me trouxe sobre esse texto é algo sobrenatural, é algo que realmente vai acalentar o seu coração e vai te mostrar muitas coisas que estão escondidas aí dentro de você. Essa jornada é uma jornada de reconhecimento, de transformação e liberdade para mulheres que conquistam e não conseguem receber a própria conquista. E descobrem que crescer não precisa significar trair a própria história. E aí aqui começa de verdade através de um versículo que está lá em Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para o Senhor, são para o Senhor e são por ele. Tudo, tudo, o que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós comemos, o que nós falamos, as pessoas com quem nós encontramos, tudo é pelo Senhor. Então, se esse, eu vou ler um pequeno trechinho aqui que eu preparei para vocês. Se esse é o primeiro contato com a comunidade liberta, se você nunca assistiu uma aula, nunca me ouviu falar, ou está entrando aqui agora sem conhecer ninguém aqui dentro, esse texto foi escrito também para você.
Nada do que vem a seguir pressupõe que você já sabe do que nós estamos falando. Vamos construir esse chão juntas e devagar. A comunidade liberta é um espaço de estudo e crescimento para mulheres leigas, onde fé, psicologia, filosofia e vida prática caminham lado a lado, sem você ter que ficar pensando em algo muito difícil ou inalcançável. É por isso mesmo que você pode tirar todas as suas dúvidas. Nada que vai te afastar e te colocar como superficial, nada que não se sustenta. Aqui você vai encontrar aulas, apostila, que eu vou mandar para vocês depois sobre cada uma dessas aulas para você revisar esse conteúdo. E o mais importante, outras mulheres percorrendo a mesma jornada que a sua, jornadas parecidas, com o mesmo objetivo. O nome não é apenas um rótulo, é uma aposta de que mulheres libertas de culpa, de vergonha, de medo, de não merecimento transformam tudo ao seu redor. E antes da gente entrar no Egito, deserto e Canaã, nós precisamos deixar um princípio bem assentado. Que princípio é esse? Essa jornada não é individual. Ela é comunitária desde o primeiro passo. O povo que atravessou o deserto na Bíblia não atravessou em fila de uma pessoa só. Ele atravessou em multidão, cuidando um dos outros, carregando uns aos outros e às vezes carregando os que não tinham mais forças para caminhar. Isso precisa valer também para nós. Faz parte do espírito da comunidade liberta. Buscar quem está faltando, eu já falei isso com vocês. Se uma amiga do grupo sumiu, não apareceu, ficou quietinha demais, vai atrás dela. Um recado simples como eu senti a sua falta já é cuidado e elas percebem isso. O forte ajuda quem está mais fraco. Então você vai mandar, por exemplo, lá uma mensagem contando sobre uma fraqueza sua. As pessoas não estão ali para te julgar. Elas estão ali para poder te ajudar a crescer. Esse é o espírito da comunidade liberta. Esse é o espírito de, por exemplo, vou contar para vocês algo que a gente faz aqui dentro e que tem transformado a vida das meninas. Todas elas acordavam e não gostavam de se arrumar de manhã, tá? Tinha umas que ficavam de pijama o dia inteiro, tinha umas que acordavam todo descabelado e ficava descabelada até o marido chegar para almoçar. Tinha umas que andavam com roupa rasgada em casa. Mesmo tendo roupa, tá? Isso aqui não é porque não tinha, não. Tinha umas que tinha maquiagem, perfume, creme em casa, mas nunca passava nada disso. Tinha uns que tinha brinquinho, tinha cordãozinho, mas não usava. E aí nós começamos a colocar, mostrar para essas mulheres que é gostoso se arrumar. De que isso transforma não somente a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, uma foi falando assim: ai, quando eu passo maquiagem, eu me sinto suja. Quando eu boto brinco, me incomoda, dá irritação na orelha. Quando eu passo maquiagem, eu fico me sentindo mal, fico sentindo esquisita. Aí nós fomos trabalhando tudo isso para que hoje elas acordem, elas tenham vontade, alegria em se arrumar. Então, às vezes, você tem esse desejo aí no seu coração de se arrumar, de falar assim: nossa, eu vejo as pessoas tão bonitas, tão arrumadas, eu queria tanto me sentir bem, começar a me arrumar. E é uma coisa simples, não é? A gente fala, parece tão simples assim, se arrumar, é a coisa mais simples do mundo. Não é. Quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente vai percebendo que existem algumas travas dentro da gente que às vezes a gente vai simplesmente negligenciando ao longo do dia. E ali dentro elas foram falando dessas fraquezas e nós fomos trabalhando juntas essas fraquezas para quê? Para que a gente consiga colocar em prática esse se arrumar, esse se cuidar. Então o forte, ele ajuda quem está mais fraco através de uma conversa, através de um conselho, através de mostrar que aquilo é possível. Ajudar não é favor, é o combinado da comunidade. Ninguém desanima sozinho. Se alguém no grupo estiver desanimada, cansada, querendo desistir, é papel de todas sustentar. Não é julgar, não é cobrar, é você sustentar, falar, fulano, você consegue. Eu vi uma imagem ontem, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver essa imagem, mas era um cavalo muito forte. Só que cavalo não tem asa. Cavalo não tem asa, gente. Acredite, não tem. Olha só que mistério. E um ganso bem lindo, branco, subiu nas costas daquele cavalo e abriu as asas. E esse cavalo estava se olhando no espelho. E por um momento, aquele cavalo se viu com asas. E a nosso papel aqui dentro da comunidade liberta é mostrar para essas pessoas essa capacidade de se enxergar além do que os olhos veem. É falar assim, fulano, Amanda, você é capaz.
Você dá conta sim. Às vezes a nossa realidade. Ei, Margarida, Deus abençoe, amor. Olha só, às vezes, gente, a gente tá no meio da família, de amigos, que todas as vezes que você fala que você vai começar algo novo, eles falam assim: ih, de novo. Você vai fazer isso de novo. Ah, tá. E começa a te colocar para baixo. Às vezes até usa palavras mesmo para falar assim: ih, você tá se achando. Ih, não. As coisas são assim, são assado. Então aqui dentro não é esse lugar justamente para você encontrar apoio, para você encontrar forças. Faça uso disso. Vocês vão ver como que isso é precioso e como que as coisas realmente elas começam a fluir quando você entra nesse lugar, tá? Aproveitem disso. Esse material que eu vou entregar para vocês depois é um material para estudo em grupo, mas também ele pode ser conversado. Se algum ponto não ficar claro, se uma passagem bíblica levantar uma pergunta, se um conceito da psicologia ou da filosofia parecer difícil, isso não é motivo para você ficar calado e guardar essa dúvida. Gente, por favor, ouça o que eu estou falando. Tire a sua dúvida. Letícia, mas a minha pergunta é tão boba. Letícia, mas é uma coisa tão simples. Não existe isso aqui dentro, gente. Não existe. Pergunte. Fala assim, Letícia, mas e isso aqui? Isso e isso aqui. Por exemplo, você não quer falar no microfone. Manda no chat, eu vou responder vocês. Mas, por favor, não leve dúvida. Tire todas as dúvidas e realmente coloque isso aqui para que eu possa te ajudar. Aproveita, gente, isso aqui é uma terapia em grupo. Se você souber usar isso aqui, vocês vão perceber o quanto isso aqui melhora a vida de vocês. Pergunte. Letícia, amanhã você vai fazer essa introdução desse tamanho? Não, amanhã eu vou começar papum, mas hoje eu preciso explicar isso aqui para vocês entenderem como funciona. É exatamente o contrário. A dúvida é o convite para você interagir, para perguntar, trocar com as outras mulheres do grupo e, quando for o caso, trazer uma pergunta para a próxima aula. Ninguém aqui vai julgar uma pergunta como básica demais ou boba. O único jeito de essa jornada funcionar de verdade é se ela deixar de ser um monólogo e virar uma conversa. Entre você e o texto, entre você e Deus, entre você e as outras mulheres que estão aqui com você saindo do Egito. Agora sim. Vamos lá. O nosso estudo, ele saiu de uma fala simples. Inclusive, a Alice no País das Maravilhas está aí, gente. Me ajuda a achar a Alice. Alice, dá sinal para mim. Alice, o nosso estudo partiu de uma mensagem, tá aqui sim, eu vi ela. O nosso estudo partiu de uma mensagem da Alice. Uma mensagem que ela mandou pra gente na aula de sexta-feira. E ela revelou uma experiência que ela se repete silenciosamente em muitas mulheres. Sentir culpa por estar crescendo, prosperando, avançando, se tornando uma pessoa melhor. Às vezes ela sente culpa até por emagrecer. Ai, Letícia, eu tô emagrecendo, mas ninguém na minha família, todo mundo é gordinho. Letícia, mas todo mundo, quando eu começo a emagrecer, as pessoas ficam assim, isso é dieta? E é isso. Às vezes, até nesse sentido, você encontra culpa. E aí você fala assim, gente, eu não posso melhorar. Porque se eu melhorar, as pessoas vão me excluir. Isso é inconsciente, você não percebe, você só sente. Você só sente, você fala assim, eu não estou fazendo parte mais. E olha só como que isso é real, vocês vão ver a aplicação disso ao longo de tudo que nós estamos falando aqui. Então a pessoa, ela sente culpa por estar prosperando, por estar avançando, por se tornar uma pessoa melhor, especialmente diante do julgamento ou das críticas da própria família. E isso aqui vai sempre pressupor um padrão ainda maior. Por quê? Não é apenas dificuldade de conquistar que você tem, é a dificuldade de receber a própria conquista. Conquistas, às vezes você conquista e não consegue ficar feliz com aquilo que você está conquistando. Você comprou alguma coisa que você queria muito, aí na hora que você compra, você fala assim: não devia ter comprado, não devia ter feito, não devia ter acontecido isso. E agora? Às vezes você comprou um carro, você sonhou a vida toda em comprar um carro, em comprar uma moto. Na hora que você tem aquela moto, você olha para aquilo e fala assim: ai meu Deus. Pra que que eu fui fazer isso? Agora nem alegria eu consigo sentir. Eu tava com tanta expectativa de conquistar e agora eu não sinto alegria. Você prospera e sente culpada por ter prosperado, por estar avançando nos seus negócios, avançando no seu trabalho. Você recebe um elogio, às vezes fica desconfiada por ter recebido aquele elogio. A pessoa fala assim: Nossa, Daiane, você tá tão bonita. Aí a Daiane fala assim: Fulano falou que eu tô bonita.
Será que eu tô bonita? Ah, às vezes ela tá falando porque ficou sem graça de falar que eu tô feia. Ah, fulano, isso aqui é baratinho, comprei lá na loja do 20. Ô, gente, vocês não fazem trem desse, não, que eu vou bater em vocês todo mundo. Você fala assim, muito obrigado. Você recolhe a sua vontade de falar onde você comprou a roupa, a pessoa ainda não te perguntou. Você fala, roupa bonita, foi R$ 20. Não fala isso. Fala assim, muito obrigada. Eu sei que é muito difícil no começo. Às vezes é muito doído até falar esse muito obrigado. Mas se você não treinar o seu cérebro nessas pequenas coisas, ele nunca vai aprender a receber coisas maiores. Então a pessoa vira pra você e fala assim: Nossa, que brinco bonito. Aí você fala assim: Menina, eu comprei baratinho isso aqui. Foi lá na loja tal. Não, ô, você vai falar assim: ó, Obrigada. Você gostou? Fala só assim. Promete pra mim que vocês não vão ficar falando mais onde vocês compraram e nem o preço das coisas. Combinado? Por favor, façam isso. Receba elogio e para de desconfiar desse elogio. Se a pessoa te elogiou, acredite nisso. Eu sempre falo isso e falo de um lugar. Eu sempre quis muito receber elogio, gente. Eu sempre quis muito, muito receber elogio. E assim, raríssimas às vezes eu recebi elogio. E aí um dia, tava lá na minha faculdade, isso já deve ter mais de 10 anos mais ou menos. Eu tava lá na faculdade e eu vi uma mulher negra do cabelo afro. Lindo, lindo, lindo. Não tinha um defeito naquele cabelo, um cabelão altão assim. Eu acho aquilo tão imponente, tão lindo. E ela andava numa certeza, sabe, numa postura ereta, o corpo bonito. Eu olhei para aquela menina e falei assim: a partir de hoje. Essa vontade de receber elogio minha, eu vou transbordar em elogio na vida das outras pessoas. Eu quero olhar para cada mulher que eu achar lindíssima, eu vou parar essa mulher e vou falar com ela o quanto ela é linda. E aí, menina, no meio assim, da faculdade lotada, que gente passando para tudo quanto ela. Eu parei aquela menina e falei assim: menina, você é linda, seu cabelo é maravilhoso. Ela olhou para mim assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Que mulher doida. Que mulher doida, o que que tá acontecendo aqui? E passou, ela passou e eu fui. Hoje, se eu vejo alguém passando, eu falo que ela é linda e faço questão de parar. Se eu encontrar com uma mulher linda na padaria, eu faço questão de falar com ela e falo assim: Você é linda. Seu cabelo tá lindo, que perfume cheiroso. Eu faço questão de elogiar e eu quero passar isso pra vocês. Elogie mulheres. Fale o quanto você acha as outras pessoas bonitas. Fale o quanto você admira as outras pessoas. Fale o quanto elas são especiais para você. Mas ninguém faz por mim, Letícia, transborda. Deus dá semente ao que semeia. Você pode ter certeza, se isso vier de um lugar de transbordo, você nunca mais vai sentir falta disso. Seja essa mulher que impulsiona outras mulheres, que mostra para elas que a vida pode ser leve, que a vida pode ser bonita, que a vida pode ser agradável, que pode sim existir um sorriso sincero ao longo do dia. Já pensou, gente, você se arruma, você não tá nem na expectativa de receber elogio, você tá vivendo a sua vida normal. Teve um dia desse que aconteceu isso dentro da padaria. A moça tinha entrado, o marido esperando dentro do carro, os meninos tudo pulando, eu não tinha visto nada disso, eu só vi ela belíssima dentro da padaria. Só isso que eu vi. Eu vi ela lindíssima dentro da padaria. Eu falei assim, gente, que mulher linda, elegante. Ela tava com um tamanquinho, um vestido coral e aquele cabelo solto, liso, normal, não tinha nada demais, mas ela estava lindíssima. Eu virei para aquela mulher na fila, eu falei assim: Moça, você é linda. Como você é elegante. Ela falou assim, menina. Ela não conseguiu nem agradecer, gente. Ela falou assim, menina, eu tô tão nervosa. Ela fez assim, ó, eu tô tão nervosa. Meu marido tá dentro do carro e os meninos tá pulando. E ele tá tão bravo de ter que me esperar ali dentro do carro. Mas muito obrigada. Eu falei assim, calma, moça, respira. Aí eu soltei, eu consegui soltar dela um sorriso naquele momento de tensão, que só quem esperou com o marido nervoso dentro do carro e o menino pulando, sabe o que que é fazer as coisas com pressa. Ela sorriu naquela hora. Então seja essa mulher que vai ajudar outras mulheres a começarem a receber elogios. Avançam profissionalmente e sentem que estão abandonando quem ficou para trás. Elas melhoram de vida e sentem medo de algo quando algo ruim. Ai, gente, eu até embolei a língua, calma aí. Elas melhoram de vida e sentem medo de que algo ruim venha acontecer. Então, por exemplo,
Letícia, eu me formei na faculdade. Formei na faculdade, agora só falta sair o diploma. Aí, às vezes, você não tem coragem nem de comemorar que você formou na faculdade, você só comemora quando o diploma chega. E quando o diploma chega, você não tem nem mais vontade de comemorar. Às vezes, você conquistou algo que você queria muito. Por exemplo, eu comprei um celular, Letícia. Eu tava louca querendo comprar um celular. Mas aí, na hora que comprou o celular, você fica com medo dele cair, dele quebrar, dele arranhar, dele estragar. Às vezes você consegue juntar um dinheiro. Você estava juntando muito dinheiro e aí você fala assim: "Nossa, agora eu vou fazer algo que eu quero muito. Eu vou viajar, eu vou passear, eu vou tudo". Mas você tem tanto medo de gastar aquele dinheiro que você acaba passando mal. Aí você comprou uma roupa branca, seu sonho, você vê todo mundo usando uma roupa branquinha. Aí a Michelle deu um exemplo ali, eu vou usar ele. Você tem um sonho. Eu, por exemplo, era assim. Eu tinha um sonho de usar roupa branca. Porque eu vi pessoas usando roupa branca, eu falo assim, gente, minhas roupas nunca ficou tão branca quanto as brancas desse povo. Por que que a minha roupa não fica tão branca como a branca desse povo? Aí eu comprava a roupa na segunda usada, ela tava manchada. Aquela tristeza, a ânsia de querer, como é que é o desejo? A ânsia de querer e o tédio de possuir. Literalmente isso. Você tá muito feliz querendo, aí quando você tem, não é aquilo. Esse estudo, ele existe justamente para investigar a forma pela qual a culpa, a vergonha, o medo e o sentimento de não merecimento estão te impedindo de viver plenamente aquilo que você está construindo. Então, eu posso me tornar aquilo que Deus me chama a ser sem precisar me sentir culpada por superar o lugar de onde eu vim? E aí eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim assim, ó. Existe alguma conquista recente que você não conseguiu de fato receber dentro de você? Você até conquistou, mas aquilo ali não teve um lugar completo dentro de você? Alguma coisa que você queria muito. E aquilo ali foi assim, conquistei. Teve alguma coisa? Você, por exemplo, você pode falar, é usuário do Zoom, eu não sei quem é, se você quiser ligar o microfone, pode levar. Falar. Ai, Livânia. Bom dia, amor. Bom dia, tudo bem, Letícia? Joia. Falando sobre esse sentimento de culpa, aconteceu muito recente comigo. Pra quem aí conhece, eu e a minha irmã passou por um processo até ela conseguir engravidar, e quando ela engravidou, ela perdeu a primeira gestação dela. E eu acompanhei todo o processo, tanto a luta para engravidar, como também a perca. Estava sempre junto com ela e a gente é muito próximo uma à outra. E no meio daquele momento ali de perca, a dor do luto, eu me senti culpada por eu ser mãe e ela não. E ela se apegou demais ao meu filho, ela abraçava o Israel, e o Israel parece que também se apegou mais ainda a ela. E eu ficava olhando para aquela situação tipo, não foi nada que ela fez ou alguém falou, foi uma coisa minha, sabe? Por que que eu consegui e ela não? E aquela situação me trouxe um sentimento de culpa, até que um certo dia um pastor ligou para mim e falou assim: Livânia, Deus falou seu nome para mim. E eu liguei para orar por você. E a oração dele foi exatamente em cima disso: Senhor, todo sentimento de culpa por ser mãe. Então, tipo, é uma coisa muito nada a ver, parece, mas que naqueles dias eu estava sofrendo junto com a minha irmã, mas ao mesmo tempo aquela culpa, porque que eu era mãe e ela não tinha conseguido, por que que o filho dela ela perdeu? Foi recente, agora graças a Deus daqui uns dias a minha sobrinha chega, mas assim, foi um período que eu carreguei essa culpa. Gente, não é uma coisa tão simples assim, né? Porque é um sentimento e o sentimento vai vir sempre. Eu quero que muito que vocês tenham atenção a isso, porque sentimento a gente não escolhe. Ele vem, você vai sentir. Você vai sentir. Às vezes, por exemplo, a gente olha igual nesse caso, né? Foi o sentimento de culpa. Às vezes a gente vai se sentir triste, às vezes a gente vai se sentir angustiada, a gente vai se sentir com medo. Sentimento, ele sempre vem, ele sempre vem. E ao longo desses 5 dias, vocês vão aprender ferramentas a lidar com esse sentimento. Porque às vezes acontece um erro também dentro da gente às vezes querer controlar o sentimento.
E não existe controle com esses sentimentos. Existe a forma como você aprende a lidar com esses sentimentos, e são essas ferramentas que nós vamos aprender aqui dentro. Porque aí você tem ferramentas necessárias para poder lidar com aquilo que aparece para você, porque eles vão aparecer a vida toda. Eu, por mais maturidade que eu já tenha alcançado, por mais que eu ensine, que eu ministre, eu também me deparo com esse tipo de com esse tipo de situação. A forma agora é como a gente lida com isso, e é isso que nós vamos aprender aqui nessa jornada, tá? É, toda jornada, eu li. Ah, antes de eu passar para isso aqui, eu li aqui no chat, a Irene falou com a gente sobre o certificado do Dr. Jorge. Ela sonhou muito, pagou por isso, estudou muito, conseguiu adquirir o certificado e depois, na hora que ela sentiu, ela não conseguiu comemorar. Às vezes isso pode ter vindo, eu ainda não conversei com a Irene para saber, mas pode ter vindo de um sentimento de que, será que eu sou capaz de exercer? Será que eu sou capaz de colocar em prática? Será que eu sou capaz de ajudar as outras pessoas? E enquanto formação com terapeuta aqui, né, o medo que pode reinar dentro do nosso coração é: eu tenho testemunho de vida para poder ensinar sobre isso aqui? E não só enquanto terapeuta, quantas coisas você tem aprendido do Senhor e às vezes você fica com medo de falar para as outras pessoas porque você acha que não tem testemunho sobre aquilo que você está pregando. Quantas vezes você acha que você não é boa o suficiente para poder falar sobre aquilo? E eu tô aqui para poder te afirmar uma coisa: Deus chama os improváveis. Deus chama justamente aqueles que não são para confundir os que são. Porque se fosse para depender da nossa capacidade, da capacidade da Letícia para poder fazer alguma coisa aqui, eu não tenho. Deixa eu ser bem clara para vocês, eu não tenho. Quem me capacita é o Senhor, quem me dá a semente é o Senhor. É ele quem coloca, ele não pega as pessoas que são para que elas continuem sendo. O Senhor pega aquelas que não são mesmo, aquelas que se veem insignificantes, que se veem como nada, aquelas que acham que realmente não podem, não conseguem, porque a confiança delas está depositada nele. Então, quando a glória transparece, é nítido para todas as pessoas que foi ele. Você acha que quando alguém olha para mim e fala assim, a Letícia é demais? Não, Deus operando na vida da Letícia é demais. Deus operando na vida da Cristina é demais, é sobrenatural. Deus operando na vida da Cleide é algo sobrenatural, é algo divino. Eu vejo luz na vida da Cleide. É isso, gente. É isso que acontece. Não é nós, não. Porque o dia que você sentar e conversar com a Letícia, vocês vão ver que eu não vale nada. Eu sou muito pior do que todos vocês estão imaginando. Vocês vão ver que eu sou péssima. Eu sou sem educação. Eu sou escandalosa. Eu sou briguenta. Eu sou inconstante. Eu sou pelinha mesmo, aquela pelinha chata. Eu sou aquela pessoa que eu fico caçando ponta o tempo todo. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo, em que de alguma forma ele encontrasse morada no meu coração para poder fazer além das minhas capacidades. Ai de mim se ele não tivesse me moldando para me tornar uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma terapeuta melhor, uma professora melhor. O que seria de mim sem o Senhor? E eu faço questão de reforçar isso sempre que eu tenho oportunidade, porque às vezes a pessoa olha, fala assim, Letícia, meu sonho sempre foi ministrar aula. Meu sonho sempre foi ter uma comunidade. Meu sonho sempre foi palestrar. Meu sonho sempre foi falar na frente de muitas pessoas. E às vezes eu não consigo. Porque eu vejo que você faz isso com tanta facilidade. Gente, minha mão tá gelada. Gente, eu entrei aqui tremendo. Gente, meu pé tá igual um picolé. Aí eu falo assim, não tá, não. Você tá falando tão bem. Dentro da comunidade vocês vão aprender isso. É indo com medo mesmo, é indo se sentindo incapaz mesmo, mas se preparando todos os dias para esse momento. É uma escola de preparação para mulheres que têm um chamado incondicional. Para mulheres que sabem que já tentaram de tudo para fugir da vontade de Deus, mas Deus sempre busca ela e coloca ela de novo no mesmo lugar para que ela faça aquilo que tem que ser feito. Para mulheres que entenderam que não existe outro lugar senão na presença de Deus. Que já bateram a cabeça de tudo quanto é jeito. É para essas mulheres a comunidade. Para mulheres que precisam se preparar para a grande obra que o Senhor tem para nós. É para essas mulheres.
Então, toda a jornada do Egito, deserto e Canaã só faz sentido se antes a gente responder uma coisa. Qual é o propósito de uma alma criada por Deus? Qual é o seu propósito? Quantas aqui sabem o seu propósito? Coloca para mim no chat. Eu sei, eu não sei. Eu sei, eu não sei. Coloca para mim no chat aí quem sabe o seu propósito. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que já está escrito, tá? Eu quero que todas coloquem para mim. Qual? Fala assim, eu sei o meu propósito. Eu não sei o meu propósito. Ô, Jaze, você está falando aqui que ainda não imprimiu o seu certificado. Nós vamos tratar isso na sessão da semana, tá? Você me ajuda a lembrar. Coloca aí para mim. Eu sei, eu não sei. Eu quero que vocês coloquem para mim sobre o chamado de vocês. Aqui, ó, excelente, ó, Alice. Eu sempre tive sede de conquista, porém, toda vez que eu conquisto algo, me sinto mal pelos comentários e piadas dos familiares do marido. E percebo nitidamente meu sogro tem inveja e não suporta a conquista do filho, sendo que ele, a vida inteira, lutou para que o seu filho tivesse uma vida boa. Olha, eu sei, eu não sei, eu sei muito isso. Lembro de quando estava servindo em constante oração. O povo jurava que eu era calma. Puro Espírito Santo, que é fora dali, minha filha, misericórdia. Eu te entendo, Cristina. Eu te entendo. Olha só, eu não sei, em parte eu sei, porém não acredito que mereça ou seja capaz. Eu não sei, não sei. Eu acho que sei o meu propósito. Só preciso colocar em prática. Excelente. Excelente. Muitas pessoas aqui sabem. E agora eu vou revelar para os que não sabem. Vou revelar para todas aqui que não sabem qual é o seu propósito. E o seu propósito é algo precioso demais para você negligenciar e para você não colocar em prática. O seu propósito é glorificar a Deus. Grava aí. Se você quiser anotar, anote. O meu propósito é glorificar a Deus. Qual é o seu propósito, Letícia? O meu propósito é glorificar a Deus. Qual que é o seu propósito, Amanda? Glorificar a Deus. Qual que é o seu propósito, Alice? Glorificar a Deus. Michelle, qual que é o seu propósito? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Que você jamais se esqueça que o seu propósito é glorificar a Deus, porque tudo vem dele, é por ele e é para ele, como está escrito em Romanos 11, versículo 36, que vocês jamais se esqueçam em qualquer lugar. Quando alguém virar para você e falar assim: qual que é o seu propósito? Glorificar a Deus. Letícia, mas cada pessoa ela tem um chamado específico, ela tem algo específico voltado para a vida dela. Pois é, cada pessoa tem um chamado específico. E como que a gente descobre esse chamado específico? Glorificando a Deus em cada pequena coisa que você faz. E o Espírito Santo vai te conduzindo e te levando exatamente para onde você deve estar. Está naquilo que faz e faz aquilo que deve. Cumpre o pequeno dever de cada dia. Frase querida que eu amo demais e eu sempre faço questão de recitar de São José Maria Escrivá. Cumpre o pequeno dever de cada dia, de cada instante, de cada momento. Glorifique a Deus em tudo aquilo que você fizer, desde o trabalho mais simples, mais básico, como agora a Michelle está fazendo, de dobrar uma roupa. Glorifique a Deus. Você vai falar ao público, glorifique a Deus. Você vai cuidar do seu corpo, glorifique a Deus. Você vai fazer uma comida, glorifique a Deus. Mulher de oração, ore pela sua casa o tempo todo, constantemente. Senhor, eu tô lavando essa vasilha, limpa o coração dos meus filhos, limpa o coração do meu marido, Senhor, purifica a minha mente, o meu coração. Esteja em oração constantemente, glorificando a Deus em tudo aquilo que você faz. Qual é o seu propósito que nunca mais você duvide, você pestaneje, simplesmente a pessoa te perguntou qual que é o seu propósito, ou você mesmo se questionou, você levanta em alta voz. Porque o inimigo, ele usa as setas da nossa mente para nos confundir. E às vezes você está se perguntando assim, ah tá, mas qual que é o meu propósito? Você fala assim, o meu propósito é glorificar ao meu Deus. Porque tudo é dele, tudo é para ele, por meio dele. Nada do que se foi feito sem ele. Tudo foi feito para ele. Então, meu propósito é dar glória ao meu Deus, e você vai colocar isso no seu coração. Isso significa que propósito não é aqui sinônimo de descobrir uma profissão, de ganhar dinheiro, de ter sucesso, realizações pessoais ou encontrar uma missão isolada de tudo mais. Propósito é compreendido dentro de uma perspectiva maior, de identidade,
de vocação, serviço, sentido e relação com Deus. O propósito, gente, tudo isso que nós vamos estudar aqui parte de um único pressuposto. Se você não souber a sua identidade em Cristo, de nada vai adiantar o resto. Nenhuma mudança vai vingar na sua vida se você não souber exatamente quem você é em Cristo e para o que você foi criada. Quem que eu sou, Letícia? Eu sou a Letícia terapeuta, professora? Eu sou a Letícia mãe, esposa? Eu sou a Letícia filha do Marlon? Não. Eu sou imagem e semelhança de um Deus que pode todas as coisas. Eu sou filha amada e eu nasci com o propósito de glorificar a Deus. Isso aqui, por mais simples que possa ter soado ao sair da minha boca, é a chave que vai libertar tudo na sua vida. Porque todas as vezes que você se sentir incapaz, todas as vezes que você sentir vergonha, todas as vezes que você sentir medo, todas as vezes que você sentir que você é menor do que os outros, todas as vezes que você se esquecer de comemorar as coisas que Deus tem te dado, você vai se lembrar quem você é. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Um Deus que fala para mim, seja forte e corajosa. Diga ao fraco, eu sou forte. Não desanime, não tenha medo. Eu te fortalecerei. Nós temos aprendido muito nos últimos meses sobre declarar a palavra quando as palavras de acusação vêm à nossa mente. E elas vão vir, a vida toda. Elas vão vir. Então, todas as vezes, lembra que eu falei sobre a resistência do conhecimento? Todas as vezes que você estiver indo para conhecer, para aprender algo que vai te libertar do cativeiro que você está vivendo agora, vai existir uma resistência para você não ir, para você não avançar? Todas as vezes vai ter isso. E aí, o que é que você faz nessa hora? Você declara a palavra. O que o Senhor diz? O que a palavra diz? O que Deus declara? Tudo é possível ao que crê. Seja forte e corajosa. Não desanime. Declara a palavra. Declara que tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Declara a palavra. Para de ter medo de declarar a palavra. Para de ter medo de usar a palavra. Para de ter medo. Você pode ter medo de todas as outras coisas, mas confie na palavra. A unção que você carrega quando você está em obediência, ela é uma unção que te protege durante toda a jornada. Obediência. Você ouvir e obedecer. Por isso aqui, a mulher ela precisa primeiro compreender quem ela é e a quem ela pertence, para só depois ela compreender para onde ela está sendo chamada. Sem essa base, qualquer conquista futura, ela corre o risco de virar apenas mais um item para justificar a própria existência, o que é exatamente o tipo de fadiga espiritual que esse estudo vai evitar. Então, se eu tirasse todas as minhas conquistas, todas elas, o que restaria da minha identidade? Se eu falasse para vocês aqui hoje, quem é a Letícia? Letícia é terapeuta, Letícia é médica, tá bom. Sumiu a terapeuta e sumiu o resto. O que a Letícia é? Sou imagem e semelhança de Deus. Isso não pode sumir da minha cabeça. Porque independente da sua função, você continua sendo imagem e semelhança de Deus, filha amada, daquele que pode todas as coisas. Você continua sendo isso. Então, dentro do seu coração, faça o que eu fiz. Quando eu comecei a entender que a minha identidade era o pontapé inicial para tudo que precisava mudar na minha vida, eu coloquei na porta do meu guarda-roupa um papel escrito assim: eu sou imagem e semelhança de um Deus que pode todas as coisas. Para que eu não me esquecesse todos os dias, quando o medo viesse, quando a tristeza viesse, quando a angústia viesse, quem eu era. E isso me ajudou muito. Porque quando a gente vê sempre aquilo, isso vai mandando uma informação para o nosso cérebro. E o cérebro, gente, ele não trabalha simplesmente com conhecimento. Você ouviu agora e vai botar tudo em prática. Ele trabalha por camadas. Você vai imaginar o cérebro como se fosse uma cebola. O conhecimento como se fosse uma cebola. Você tem que ir tirando folha por folha, camada por camada, até que você chegue no miolo. Você precisa repetir aquilo para que aquilo vá entrando na sua cabeça. Então, quando você coloca um papel como esse,
Você vai lendo e relendo e relendo e relendo, mostrando para o seu cérebro que você é aquilo ali. Até que não haja mais dúvida. Você sabe por quê? Porque uma coisa é você entender aqui. Outra coisa é acessar aqui. Para acessar o seu coração é completamente diferente do que acessa a sua mente. Isso tem que tocar a sua alma. Só há mudança na realidade quando você entende que isso alcança o seu coração. Se isso não alcançar o seu coração, não adianta. Nenhuma mudança ela perdura se isso não alcançar o seu coração. Não adianta. Identidade antes de conquista. Um dos fundamentos desse estudo é reconhecer que a identidade não pode depender exclusivamente daquilo que se possui, se conquistou, da profissão, do dinheiro, da aprovação, da família, dos erros ou dos fracassos. A pergunta aqui é a seguinte: quem sou eu antes daquilo que eu conquistei? E quem eu sou diante de Deus? Você sabia que isso também te dá acesso ao Senhor? Porque quando a gente não se vê enquanto filha, apesar de saber, eu sou filha de Deus, todos nós sabemos. Mas enquanto você não se vê enquanto filha, você pede as coisas para Deus de um jeito diferente. Na maioria das vezes, você não chega nem a pedir. Porque você tem medo, você tem vergonha, você fala assim: isso aqui é insignificante para Deus, eu vou falar disso. Eu vou conversar disso com o Senhor. Eu mesmo vou lá, vou decidir, eu mesmo vou lá, vou resolver. E aí, depois que você resolveu, você toma uma atitude. Porque você ainda não se vê enquanto filha. Agora, a filha, ela é diferente. Ela pede. Porque quando ela pede do jeito certo, ela recebe aquilo. E a gente olha para Deus como se a gente estivesse olhando para o nosso pai terreno. O nosso pai falhou com a gente. O nosso pai machucou o nosso coração. O nosso pai e a nossa mãe, às vezes, eles não puderam dar tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava. Às vezes, os nossos pais nos abandonaram, nos rejeitaram. Às vezes, os nossos pais quebraram a nossa confiança. E por mais que você ache que não, você tem tratado ao Senhor como se ele fosse o seu pai terreno, na qual você sempre tivesse que se desculpar, com o qual você sempre tem que se justificar, com o qual você não pode errar, que se você errar, ele te rejeita. E as coisas são bem diferentes. Vou deixar a Michelle falar. Gente, a Letícia estava falando de entrar primeiro no coração. É muito a minha história. Porque eu estudei também na mentoria do Dr. Jorge. E também tenho a bagagem da faculdade de psicologia, que eu não terminei ela, mas estudei muito sobre coisas de pensamento. Então eu tinha tudo isso na minha cabeça. E eu entrei para a comunidade e tive coisas novas, porque a Letícia tem estudos que eu não tinha visto, ela trouxe um monte de coisas diferentes para mim. E ela falava aqui com clareza, ela falou sobre merecimento, ela falou sobre a gente tirar os pensamentos de pobre da cabeça. O pensamento de pobre é o quê? Isso aqui é coisa de rico. Eu não posso entrar nessa loja porque essa loja é loja de rico, eu sou pobre. Isso aqui não é para mim. E eu tinha muito isso porque eu carrego isso da infância já. E eu escutava isso todo dia. Eu tô aqui, eu não sei nem desde que tempo. Acho que é fevereiro ou é março, Letícia? Não sei quando foi que eu entrei. Fevereiro, início de fevereiro. Mas tem pouco tempo, tem o quê? Tem 2 meses que eu tive a experiência de ir numa loja. A gente foi numa loja que eu considerava uma loja de rico. A gente foi num shopping que eu considero shopping de rico e foi numa loja que era loja de rico. Gente, vocês não têm noção da dificuldade que foi aquilo. Porque estava na cabeça, mas ainda não tinha entrado no coração. E aí eu fui nessa loja que meu marido queria ir lá, e a gente foi na loja, e eu tô acostumada a olhar a camisa, eu olho a camisa, eu acho R$ 100, já tô achando caro. E eu olhei a camisa, lá tinha camisa de 500, 700, tinha camisa de R$ 1.000. Eu falei, misericórdia, não pode nem experimentar essa daí. Ele experimentando tudo, e o sangue de Jesus tem poder. Mas aquela experiência foi libertadora, e eu ficava lá dentro daquela loja, assim, quem não sabe, eu tinha 5 meninos, agora eu tenho 6, e os meninos andando na loja, e eu tentando segurar os meninos pra não derrubar as coisas da loja, e o moço da loja, senta senhora, você quer um café? Todo simpático e empolgado. Eu precisei experimentar. Por que eu pedi para falar? Porque às vezes você tá aqui ouvindo e isso aqui que você tá ouvindo é só o começo do começo. A Letícia tem muita coisa para falar, tem muita experiência para passar. Mas a gente escuta a primeira vez, a segunda, a terceira. Tem coisa que essa semana eu fui falar, nossa, Letícia, eu consegui fazer. Ela olha pra mim com uma cara de graças a Deus, eu tô falando isso desde o primeiro dia que eu te vi.
Como é difícil aquilo que tá na cabeça entrar no coração. Às vezes a gente entra com pressa numa situação e fica, ai, não deu resultado. Tenha calma, tenha paciência. Deixa eu escutar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, deixa entrar no coração, para que aquilo possa fazer diferença. E no fundo, é engraçado que ela já completou, né? No fundo, o que estava por trás dessa experiência? Aí nós compramos uma camisa mais barata que tinha lá. Achamos uma camisa boa, compramos aquela que cabia no nosso bolso, parcelamos em todas as vezes possíveis, mas compramos. Para quê? Para subir o merecimento, para que o meu cérebro e do meu marido possam entender que, olha, a gente pode ter uma camisa boa, de tecido bom, com costura boa, e eu costuro, eu sei o que é uma camisa boa e o que é uma camisa ruim. Eu olhei para aquilo ali e eu falei, cara, isso aqui, o pior é que realmente o preço é esse mesmo. Se eu fosse costurar isso aqui na mão, ia dar um trabalho lascado. E a culpa que ficou quando eu cheguei em casa, oh meu Deus do céu, eu não devia ter comprado aquele negócio, eu não devia ter comprado aquele negócio, eu não devia ter comprado aquele negócio foi muito caro, a culpa que ficou atrás daquilo ali, no fundo, era só o que a Letícia acabou de falar. A sensação de que eu não merecia aquilo, e de que Deus falhou comigo em algum momento da vida, e que Ele iria falhar. De que ia faltar lá na frente. O que é a sensação de que vai faltar lá na frente? É falta de confiança em Deus. Ah, eu não devia ter comprado. Se eu não tivesse ter, não tivesse ter, faltou a palavra aqui. Se não fosse o caso de eu ter comprado, se não fosse para eu ter comprado, Deus não teria deixado eu ir lá. E aí todo esse processo a Letícia vai fazendo com a gente na comunidade, eu fui experimentando, fui modificando. Eu tenho a quantidade de testemunho assim que não dá para contar aqui. Mas é só para mostrar para vocês que é desse jeitinho mesmo. E agora ela parou, aí eu parei de falar. Ô, Alice, pode falar. E aí, pessoal, bom dia. Nossa, estou muito feliz de ver tanta gente. Quem dera a Deus, se Deus quiser, breve, vocês vão estar junto com nós na comunidade Liberta. Que vocês vão experimentar um pouquinho do que é estar ali. E eu acho que eu sou a mais sem vergonha do grupo, porque às vezes eu trabalho bastante e não consigo participar tanto das aulas. Mas eu falo para vocês que a comunidade Liberta mudou muito a minha vida, sabe? Mudou muito a minha perspectiva de vida, mudou a minha realidade, mudou a minha mentalidade. Hoje eu consigo ter alegria e conseguir enxergar o que tinha de bonito na minha vida e eu achava que faltava. Eu conheci a Letícia através de um post dela e comecei a fazer terapia com ela. Presta atenção para vocês verem a mente do ser humano. Eu estava muito triste porque eu sou enfermeira, fiz faculdade de enfermagem e eu não queria voltar a trabalhar porque eu estava feliz com a minha família, cuidando da minha filha. Eu tinha tido um aborto antes e o meu sonho era ter a minha família. E eu estava triste porque eu não estava trabalhando, porque os outros estavam achando que era um absurdo eu não estar trabalhando, porque eu me formei e não estou trabalhando. E aí, eu comentando isso com a Letícia, ela falou uma palavra, uma única palavra naquele dia que me fez refletir, eu acho que o mês inteiro. Que a gente tem que estar feliz com o que Deus quer pra gente, não estar feliz com aquilo que a gente quer. E, na verdade, eu nem queria nada, sabe? Eu estava triste porque eu achava que os outros comentar comigo que eu não estava trabalhando era uma coisa, assim, muito absurda. E sendo que em casa a gente trabalha com agricultura familiar, meu marido é técnico agroecológico, a gente trabalha assim, eu ganho muito mais em casa e tenho uma qualidade de vida muito melhor, mas eu não conseguia ver a alegria da minha vida com meus próprios olhos. A Letícia conseguiu ver primeiro com os olhos dela e me mostrar através das lentes dela que é possível sim a gente ser feliz. E às vezes, igual tá vocês aí, e eu também já tive atrás, e eu pensava assim comigo, gente, mas como é que eu vou pagar? Como se fosse um absurdo, né? Porque eu acho que o tanto de coisa que eu aprendi na comunidade Liberta, eu acho que tinha, assim, que ser muito caro. E é um valor muito, assim, eu acho barato pela pessoa que eu sou hoje, que eu acho que se eu fosse pagar terapia, fosse pagar assim, não que terapia não ajude, mas antes de ter esse conhecimento, terapia para mim não fazia diferença nenhuma, porque eu ia na psicóloga, eu brigava com ela. Hoje eu consigo ouvir com clareza o que a psicóloga me fala, porque eu tive uma construção, dentro da comunidade. E peço muito a Deus que vocês venham participar com nós,
que vai ser uma bênção muito grande na vida de vocês, porque essa decisão depende de cada um de vocês. E eu não vou falar com vocês que eu tô 100% não, mas eu tô muito feliz de ser a pessoa que eu já sou e quero melhorar cada dia mais. E espero que esse Deus vivo esteja na vida de cada um de vocês e que vocês estejam na comunidade com a gente. Oi, gente, a Alice é o máximo. Vocês vão conviver com a Alice, vocês vão entender do que é que nós estamos falando. Tem uma fala aqui dentro que é clássica dela, que ela fala assim, Letícia, eu estava amarrada na folha de cebolinha. Ninguém esquece essa frase, porque vocês vão perceber que o que prende vocês é literalmente uma folha de cebolinha. A gente vive aprisionada como se a gente tivesse presa dentro de uma cadeia, trancada, sem lugar nem para respirar. Então, assim, a Alice é maravilhosa, não tem defeitos. Cristina, pode falar, meu amor. Você vai dar um clique na tela assim, ó, e vai aparecer o microfone na parte. Isso. Achei o microfone. Não, eu estava aqui refletindo sobre o que a Alice falou e é muito isso, sabe? Me identifiquei com ela, porque já vai fazer 2 anos que eu estou dentro de casa, desde que eu fiquei grávida, né? Eu tive uma experiência não muito legal durante a gravidez, eu quase perdi meu filho com 5 meses, né? Lembrando aqui que eu sou cunhada da Remy, sou tia desses 6 índiozinhos. Meu filho está todo animado aqui, que toda hora ele vê a Galida, como diz eles, e ele fica todo empolgado com o bebezinho. E realmente isso dá muito na gente, que às vezes a gente sabe que o nosso momento de estar ali, de ficar em casa, mas a galera está ali. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Eu falei, gente, eu sempre falei, quando eu tivesse um filho, eu queria ficar em casa com meu filho. A gente não sabe. Tudo bem, a situação está difícil, para meu filho não tem condições de sustentar a gente. Não tem, mas graças a Deus, meu pai, Deus me deu um pai e uma mãe maravilhoso, que eu falei assim, meu pai estava traumatizado, coitado. Porque a mãe dele morreu quando ele tinha 4 anos. Então, para ele, tudo é assim, isso mesmo, meu filho. Aproveita o colo da sua mãe. Eu disse, ai, para que você vai trabalhar e botar ele na creche agora? Ele quer uma coisa. Eu falei assim, ai, gente, meu pai não está se importando em cuidar de nós. Não posso fechar o saco. Mas é muito isso. Às vezes a gente fica achando que tem que fazer uma coisa, porque a sociedade joga para a gente que a gente tem que fazer aquilo. Né? Também me formei faz pouco tempo, eu tenho faculdade, tudo, mas nunca exerci. Eu falei assim, gente, eu sou feliz cuidando de criança. A galera falou assim, não, mas você falou assim, gente, eu gosto disso, eu gosto de cuidar de criança, porque eu me formei em logística, mas a minha vida inteira eu trabalhei cuidando de criança. Literalmente isso. E eu falo assim, gente, hoje eu olho assim, eu falo assim, gente, é muito importante. Mais do que nunca, isso me fez querer ficar em casa também. Porque eu sempre vi neles os traumas que causam quando você está pequenininho, o seu pai e sua mãe estão dentro de casa com você. Né? Eu falei para o povo assim, gente, eu não sei se é porque eu cresci com a minha mãe dentro de casa, graças a Deus, meu pai tinha condições de manter a gente dentro de casa, né? E a minha mãe cresceu com a gente dentro de casa. Eu falei assim, gente, eu acho tão legal a mãe que consegue ir nas reuniões sem precisar ficar pedindo sair de serviço, sem ninguém. Ai, meu Deus, estou ocupada com o horário de voltar, porque eu tenho que voltar para trabalhar, não sei o quê. Eu falei assim, que eu acho que para a criança isso é muito importante. Né? Aí a Alice falando, o pessoal reclamando que ela não trabalhava, que isso, que aquilo, que achava um absurdo. Eu falei assim, gente, eu não acho isso um absurdo. Né? Às vezes eu até partilho com a Remy que é isso. Às vezes as pessoas estão tão apegadas no material que esquece que às vezes a criança não precisa só daquele material. Claro que, lógico, né, dentro das condições de cada um, a gente entende que existem situações que você é obrigado a ir trabalhar, mas se você tem essa oportunidade de ficar ali, por que não ficar? Né? Eu falo assim, várias experiências que eu vejo do povo fazendo isso, de olhar e jogar em cima do outro uma coisa que é deles. Eles acham que é certo, eu falei assim, mas a pessoa sabe da realidade dela, sabe o que é melhor para ela naquele momento, né? Então, eu dediquei muito isso que a Alice falou aí agora. Era só isso, gente, que eu queria falar aqui. Que preciosa a sua fala, Cristina. Peraí, mamãe, tá bom? Dá oi pro povo. Fala, oi, gente. Bem, oi. Que preciosa a sua fala, Cristina, e que bom que você abriu o microfone para poder falar, porque mostra mais uma vez a importância da gente estar com pessoas que acreditam na mesma coisa que nós, né? Eu não vejo isso como um problema trabalhar de casa, eu não vejo como um problema também uma mãe querer trabalhar fora. Então, você estar ao lado de pessoas que, ao invés de te puxar para trás, estão te impulsionando a se tornar a melhor versão de você. Você está fazendo o que você está fazendo, está glorificando a Deus?
Então faça isso de todo o seu coração. É ficar em casa? Então fique em casa e glorifique a Deus. É sair e trabalhar fora? Então fique lá e glorifique a Deus. Aonde existe paz no seu coração para fazer o que você está fazendo? Aonde existe paz? Paz é diferente de conforto. Completamente diferente. Porque, por exemplo, às vezes você está confortável não exercendo o trabalho que você precisa exercer, mas não existe paz no seu coração, porque o tempo todo você fica lembrando, eu podia estar exercendo, eu podia estar fazendo, eu podia estar isso, podia estar aquilo, podia estar aquilo. Você sabe que você não está vivendo aquilo que precisa ser vivido. Então, paz é algo que você tem dentro do seu coração e que você realmente entende que aquele lugar é o lugar que você deveria estar, por mais que as outras pessoas achem que não. Essa paz, ela transforma tudo. Ela se realmente nos coloca em um lugar em que a gente consegue olhar para as circunstâncias e falar assim: não, realmente eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Já vou deixar vocês duas falar, deixa eu só finalizar esse ponto aqui. Essa questão importa. Porque uma mulher que não sabe quem é, ela pode interpretar qualquer crescimento como ameaça à própria identidade. Então ela pensa: se eu mudar, quem eu vou ser? Se eu ficar melhor que os meus pais, eu vou estar traindo a minha família. Olha o exemplo que a Elivânia trouxe pra gente, que exemplo precioso. Eu tenho filho, mas a minha irmã não tem. Como se a gente tivesse de alguma forma como fazer isso pelo outro. Quem dá a vida? Nesse caso aqui, né? Em todos os casos, mas eu estou usando o exemplo dela, o Senhor. Então, eu cresci, eu estou trabalhando e graças a Deus o Senhor tem me prosperado, mas o meu irmão não tem prosperado, meu irmão não tem avançado. A chuva, gente, ela vai cair para todo mundo igual. Do mesmo jeito que cai para a Cleide, cai para a Cristina, cai para a Cristiane, cai para a Amanda, cai para a Nayara, cai para a Alice, cai para a Letícia. Do mesmo jeito. Aonde a sua casa está firmada enquanto essa chuva cai? Porque se a sua casa estiver firmada na rocha, vão vir os ventos, vai soprar, vai balangar para um lado, vai balangar para o outro, mas você vai continuar firmada. Agora, se a chuva vem e a sua casa está sobre a areia, não adianta. Se a sua casa está firmada sobre a rocha, significa que o terreno que está ali em volta, que a terra que está ali em volta, é uma terra propícia a plantio. E se ela está firmada na rocha, você não está mais se preocupando mais se dá para você se manter segura a casa. Você já está se preocupando em plantar, porque você sabe que a sua casa está firmada. Então você começa a semear. E semeando, quem semeia, colhe. Agora, quem está com a casa firmada na areia, ela tem que ficar fixada em firmar a casa e mantê-la de pé. Então, ela não pode semear nada. Ela não tem tempo para semear nada. Ela não consegue lançar sua semente, e por isso ela fica sem colheita. Esse, gente, aqui é o principal ponto, porque quando a gente começa a olhar para a vida com esse olhar, você começa a perceber assim, a minha vida, ela está firmada no Senhor, nos propósitos do Senhor, naquilo que Ele tem para minha vida, e se Ele quer, eu também quero. Se Ele me deu, amém. Se Ele não me deu, amém. Se Ele me deu e tirou, amém. Porque tudo é dele, por Ele, para Ele. Da nossa palavra é que vai sair o decreto final sobre aquilo que a gente está vivendo. A nossa negação, a nossa aceitação diante do que Deus tem proposto a nós é que vai nos tornar mais fortes ou mais fracas diante das circunstâncias. Então, aqui, o crescimento ele nunca vai precisar, né, significar a traição da nossa própria história. Não. É possível você se tornar completamente diferente sem deixar de pertencer à sua família. É possível você se tornar completamente, por exemplo, na sua família ninguém conseguiu prosperar financeiramente. E você agora tem esse desejo no seu coração de prosperar, de crescer, de ter um negócio. Às vezes sua família sempre mexeu com roça, você quer montar um empreendimento, você quer fazer alguma coisa. E aí, você, ao invés de se sentir culpada por estar deixando a sua família com a história delas, você honra a sua família construindo uma nova história. Você honra a sua família se tornando a melhor versão de você mesma. Vocês estão conseguindo entender? Alice primeiro, depois Nayara.
E diante de tudo que a gente está falando aqui, me veio à mente um pensamento que eu iniciei na comunidade Liberta. Eu comecei na comunidade Liberta e meu pensamento era, gente, eu não tenho amigas. Meu sonho é ter amigas. Você imagina, eu tenho 30 anos e eu pensava o seguinte: eu não tenho para quem contar minhas tristezas, eu não tenho para quem contar minhas alegrias. E eu vivia assim, cismada com todo mundo. Eu achava que todo mundo que se aproximava de mim só queria aproveitar do que eu tinha para poder fazer, só aproximava de mim para saber o que estava acontecendo na minha vida, para poder debochar e sair contando para os outros, só aproximava de mim para poder. Eu era cismada com tudo, e com isso eu não tinha amizades assim. E eu pensava assim, gente, você já parou para pensar se algum dia meu carro furar o pneu, para quem que eu vou ligar? O que eu vou fazer? E na comunidade, eu tive uma surpresa muito grande, que no dia que eu contei esse relato para as meninas, eu cheguei a chorar. E eu sou, assim, uma pessoa meio durona, não sou muito de chorar, sabe? E aí eu parei para pensar, gente, hoje eu tenho, assim, eu tenho a Daiane, que mora na mesma cidade que eu, e eu não a conhecia, a pessoa maravilhosa que ela é, a Letícia. Igual tá aí a Amy Michele, que mora lá nos Caixa-Prego, lá porque São Paulo lá fora, não sei nem onde fica. Mas é uma pessoa que sempre que eu preciso está disposta, mesmo com os índiozinhos dela, né? Eu com uma só e ela com um monte de menino, com aquele carinho, com aquela atenção, que sempre assim está disposta a buscar o melhor para a vida da gente, com aquele carinho. Gente, travou Gente, E você. só travou? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Travou tudo para Travou mim? você e travou a Alice. Eu morri de rir aqui no Caixa Prego de São Paulo e agora, aí ela sumiu. Ah, no Caixa Prego de São Paulo Eu parou, achei que era Alice. minha Fala. internet. Não, mas é isso que eu estava falando, gente. Eu sou muito grata a Deus pelas amigas que um dia eu sonhei ter e hoje eu tenho, sabe? Quando eu tenho uma alegria, eu tenho para quem contar. Quando eu tenho uma tristeza, eu tenho para quem contar. E muitas das vezes a gente fica com medo de entrar num processo igual é a comunidade liberta, que para mim é um processo de cura, um processo de cura, um processo de libertação, um processo de abrir meus olhos para me ver a vida como ela realmente é. E basta só a gente querer, né? Porque o que a gente quer já existe, só basta a gente acessar aquilo. E muitas das vezes a gente fica com medo de dar aquele passo e pensa assim, igual eu pensava, né? Ah, meu Deus, mas como é que eu vou pagar? R$ 100, gente. O que é cento e poucos reais quando eu entrei? Ah, meu Deus, como é que eu vou? Aí eu vou lá como um lanche desse tamanho da minha cara, que vou pagar lá R$ 80, que vai acabar com a minha saúde. E eu acho que aquilo ali não é caro. Eu acho que aquilo ali é barato. É barato para me acabar com a minha saúde. Mas às vezes eu vou fazer um investimento, que eu não falo que é pagamento, eu falo que é um investimento. Porque a gente investir na saúde mental, na saúde física da gente, eu acho que só da gente viver bem não tem dinheiro que paga. E eu tô contando com vocês, hein? Vocês, eu não vou falar demais, não, porque eu não vou ficar o dia inteiro falando. Mas espero vocês lá para vocês participarem. Falo do nada, ela para. Olha só, gente. Nós vamos encerrar por aqui, mas espera aí só um pouquinho que eu quero falar uma coisa com vocês. A aula de amanhã vai ser uma aula mais objetiva, tá? Nessa primeira aula eu precisava fazer a introdução, precisava explicar algumas coisas para vocês, precisava contextualizar tudo que nós vamos falar aqui, mas amanhã é uma aula extremamente objetiva, então vai ser tiro, porrada e bomba a aula toda. Então, assim, estejam com o caderno na mão, é muito importante isso para vocês poderem fazer as anotações. E eu quero recomendar uma leitura para vocês. Êxodo 1, 2 e 3 e Êxodo 13. Ah, que rápido, eu amei. Eu amo quando vocês acham que eu tô falando rápido. Por mim, eu falaria a manhã toda, mas eu sei que tem um monte de gente que tem compromisso. Êxodo 1, 2 e 3 e o capítulo 13 também. Porque nesses capítulos vai estar falando aí pra gente sobre como que foi pro povo quando eles estavam no Egito.
Então, de José, né, de quando José, o povo vivia livre e eles entraram no cativeiro, começaram a ser escravizados pelo faraó no Egito e até eles começarem a sair do Egito. Então, essa parte é muito importante. Tira um tempinho e leia, passa o olhar ali. Porque você estando conectada com a palavra, você vai entender muito melhor o que nós vamos falar amanhã e como que isso se aplica na sua vida e na sua história. Então, façam isso. Agora, eu queria pedir que todas ligassem a câmera, todos que estão aqui, que eu vou fazer um vídeo no final, e aí eu quero mostrar a todo mundo. Quero colocar lá no meu Instagram, e aí vocês vão Oi, poder tia, comentar. Nayara tinha levantado a mão, você lembra? Quem? Nayara? Nayara, você quer falar? Vou falar só um pouquinho, porque já está encerrando. Aqui eu só queria falar assim, já tem um ano mais ou menos que eu entrei na comunidade e eu falo que Deus age através das pessoas, né? Vocês convivendo depois com a gente, vocês vão estar vendo como que é a nossa trajetória. E já tem um ano que eu estou nessa caminhada em busca de mudança. Eu fiquei disponível para Deus, eu fiquei disponível para aprender. E é a palavra que eu aprendi com a Letícia. Esteja disponível. Se você precisa de mudar, se você precisa, você busca ajuda, porque Deus age através das pessoas. A Letícia foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, para me mudar tanto na minha vida pessoal, no meu dia a dia, no meu trabalho. Aí eu aprender a me valorizar, eu aprender a ser quem eu sou, que eu não preciso ser outra pessoa para agradar ninguém. Aí satisfeita com o que eu tenho. Então, isso tudo foi aprendizado entre terapia, comunidade, e eu sempre brinco com as meninas e falo para todo mundo. A comunidade é uma escola para a vida. Aqui a gente fala de tanta coisa, é tanto aprendizado que a gente escuta de um, escuta de outro. Cada palavrinha que é nada, Deus toca na gente para a gente tirar um proveito, né? E eu sou um testemunho muito grande, que já ano que eu estou nessa caminhada, eu falo. Eu simplesmente compro o pacote da comunidade e Deus provê o resto, minha filha, que é uma coisa que eu não fico sem, é como se fosse o arroz e feijão do dia a dia. Deixa uma cabeça, tá gostoso. Tá bom. Aí é muito importante. Se vocês acham que precisa de ajuda, busquem ajuda, porque a comunidade é o lugar certo. É até melhor do que uma terapia, eu falo. Pelo menos na minha vida, é o combustível que eu tenho todos os dias para viver bem, para buscar a palavra de Deus. A gente aproxima de Deus, a gente muda o jeito de agir, o jeito de observar. Então, isso aí no dia a dia a gente vai aprendendo aos poucos, né? Caminhando juntas, né? Igual a Alice estava falando, como falou, a gente precisa muita amiga, a gente precisa ter aquelas pessoas que vêm de Deus. Aquelas são as verdadeiras amigas. Talvez a gente está sozinho porque não era para ter mesmo, né? Agora, igual a gente está nessa comunidade, eu mesmo sou uma que hoje eu não posso falar que eu tenho amiga próxima mais. As amigas que eu tenho são as que estão na comunidade. São amigas que Deus me presenteou. Porque amigo de verdade é aquele que te leva para a presença de Deus. E é o que a gente está fazendo aqui, uma levando a outra. Quando a gente convida alguém para participar da comunidade, não é só para participar, porque a gente deseja uma mudança na vida da pessoa, que a pessoa melhore, que a pessoa, né, alcance sonhos. Então, assim, a gente quer o bem e Deus age na gente, né, para ajudar o próximo, né? É o meu pensamento hoje. Amém, que coisa boa ouvir a Nayara falar. Vamos lá, gente, liguem as câmeras. Vamos gravar o nosso vídeo de encerramento. Aí a gente grava sorrindo, tá? Vocês não ficam com cara feia, não. Vocês vão gravar todo mundo sorrindo, bonito, dando tchau, feliz. Isso, garotas.